Bora lá para mais um React. Hoje quem estará por aqui? Ele, investidor sardinha, Raul Sena, que já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, principalmente no ranking dos canais de investimento, mas ele foi nos Irmãos Dias Podcast, que a gente sabe que é comandado pelos irmãos André e Carol Dias, tá? E aqui o Raul pôde bater um papo com a Carol e gerou esse vídeo cujo tema é polêmica. Raul Sena e Carol debatem sobre o Bolsa Família. E eu quero dar aqui a minha visão, porque esse foi um vídeo muito interessante. Esse é um vídeo de liberal para liberal. Eu sempre falo aqui que o Raul ele é um liberal meio fora da caixa. Ele entende a lógica da doutrina liberal e tal, mas ele conhece muito da realidade também. Ele é um pouco mais sincero. E eu gosto bastante das análises do Raul. Tá? Inclusive, provavelmente eu vou encontrar com ele daqui a alguns dias. Ou, de repente, você tá vendo esse vídeo e eu tô lá no evento junto com ele. Vou participar de um evento da UVP chamado Baguncinha, em Goiânia. Então, não sei que data esse vídeo vai ao ar. Vamos ver se a gente encontra ele por lá. E do outro lado tem a Carol aqui também, que é o segundo react que eu faço ela participando, tá? Não é nada contra a Carol, tá, gente? Inclusive, eu gosto aí do trabalho dela e dos Irmãos Dias Podcast. E gosto porque eles têm levado pessoas de todos os espectros. Desenvolvimentistas, já levaram comunistas, gente da esquerda, da direita. Então, tem feito um trabalho interessante. Então, a divergência que a gente vai ter aqui é no campo das ideias, tá? Nada contra a pessoa da Carol e nem do Raul, beleza? Mas vamos lá discutir tecnicamente e eu vou dar a minha opinião sobre isso. Esse vídeo não vai ter tanta edição, sei que você tá acostumado aqui em Investland e ter uma super edição, mas esse vai ser mais de boa. Mas, pra não ficar sem nenhuma edição, pelo menos a nossa vinheta vai rolar. Taca aí. Então deixa eu botar meu querido fone, que estava quase aposentado, pra gente reagir a esse react. A gente tem um projeto de país hoje que o cara é eleito, ele tem 2 anos de governo, 2 anos pensando na reeleição. Aí já começa a ter que trabalhar para reeleger. Como é que você vai fazer um projeto de país que você tem 2 anos para governar? Não existe. Não existe nada num país de 220 milhões de habitantes que dá retorno em 2 anos. E falta projeto, né? Falta projeto. A gente tinha que ter uma eleição diferente. A gente tinha que ter... Isso é verdade. O Bolsonaro, eu lembro que foi eleito em 2019, no primeiro ano dele, ele já falava da reeleição, da tentativa de reeleição dele. E o Lula ali pelo meio do mandato, né, mais ou menos ano passado, já dava esses flertes também com mais um mandato, que no caso seria o Lula 4. Agora, projeto de longo prazo, projeto de desenvolvimento de país, dificilmente ninguém tem apresentado, com exceção aí do Ciro Gomes, que não é eleito, próprio MBL, mas são pequenos e tal. Então, tem uma galera que tem uns tipos de projetos, mas normalmente eles não são tão grandes assim, a ponto de ganharem as últimas eleições presidenciais, tá? Então, concordo muito com o Raul nesse ponto. É todo mundo muito curto prazista, né? Eleição, pegar e escrever 3 projetos, 4 projetos de país, ir para a eleição e falar, vota no projeto de país, e depois a gente escolhe quem vai executar. O presidente da República deveria ser o administrador daquele projeto. A gente tem que entender a importância do Congresso Nacional. Hoje está cheio de emenda parlamentar, só ali. Tem que entender a importância do Senado e tem que entender o que o cargo executivo deveria fazer. Ele está ali para executar, não está ali para ficar discutindo, se meter etc. no legislativo. Em tudo quanto é... Cara, eu gostei dessa ideia, hein? Gostei, eu nunca tinha ouvido essa ideia. O que ele propôs é o seguinte, cara, a gente vai para uma eleição primeiro, a gente decide o projeto de país. Então, você teria lá um projeto desenvolvimentista, um projeto mais neoliberal, um projeto mais, sei lá, um comunista, ou alguma coisa parecida, né? Seriam feitos, agora não sei quem faria isso, né? Se os próprios partidos, ou se eventualmente o povo, então teria que bolar uma ideia de que primeiro você vota nos projetos, então a sociedade discutiria os projetos, não sei se via plebiscito, referendo, ou próprias eleições, né? E depois você elegeria quem vai executar aquele projeto. Uma ideia interessante. Fui pego aqui de surpresa, então não sei como viabilizar ela, mas parece razoável. Por quê? Porque aquela pessoa ganha e ela tá obrigada a executar aquele projeto de país, né? Que eventualmente tem um plebiscito a cada 10 anos pro projeto dos próximos 10 anos. E a pessoa, ela tá meio que obrigada a executar aquilo lá, né? E de repente, se ganha um projeto super desenvolvimentista, alguém que é liberal pode nem concorrer, né? Mas claro que ele concorreria, mas é interessante essa ideia, Vou parar para pensar nisso. Ele não é o rei do país. Então ele é uma pessoa que tem que atender um projeto. Só que existe alguma chance de uma população ignorante, analfabeta, votar escolhendo um projeto nacional? Não, a gente vai votar com fome, porque a gente tem fome. Uma população que não tem o que comer, como é que a gente vai resolver isso? Então a gente precisa resolver primeiro os problemas mais urgentes, que é o problema do brasileiro estar votando com fome. 98 milhões de brasileiros hoje endividados, né? Não recebem algum tipo de benefício do governo. Exatamente. Metade da nossa população vive de auxílio governamental. Se você vivesse de auxílio governamental na hora de votar, você ia votar num projeto... Na verdade, assim, 98 milhões de pessoas têm algum tipo de benefício do governo. Não significa que elas vivem disso. Por quê? Porque, primeiro, na família dela pode ter outra renda de alguém empregado. Segundo, essa pessoa que recebe o auxílio, ela pode ter renda, ele pode estar na economia informal, por exemplo. O que acontece muita gente que é informal, recebe Bolsa Família, BPC e outros benefícios do governo, tá? Então, não necessariamente está vivendo do governo, mas claro que tem uma ajuda aí. De melhorar o país, de industrializar, ou um projeto que coloca comida na sua mesa? Não, coloca na mesa. Mas eu acho que... Me perguntam muito isso sobre Bolsa Família. Qual é a minha opinião? Eu não sou contra a Bolsa Família. Lógico que tem pessoas que precisam, pessoas carentes, pessoas que moram, né? Enfim, infelizmente, numa situação lamentável. Mas
Eu acho que tem muita gente que vive disso e também não quer sair disso. Não tem Só ninguém quer que ficar vive nisso. disso e não quer sair disso. Então, Ninguém. quer dizer, tá com a Bolsa Família, vai procurar um estudo, um trabalho a mais. Não existe Ganha um isso. Bolsa Família, vou ficar aqui em casa porque eu não tenho nada pra fazer. Não, vai lá e procura um emprego. Não acho que ninguém Vai buscar vive de Bolsa educação. Família e quer viver de Bolsa Família. Olha só que interessante, ele tá discordando dela. Inclusive, no react que eu fiz do Eike Batista com ela fala desse ponto do Bolsa Família, joga esse pouco de aparente bom-sensismo, né, e tal. E eu discordo. E eu ainda falo, pô, Bolsa Família não é 6 mil reais, não, é 600, né? E o Raul tá discordando dela, de que as pessoas não estão felizes com o Bolsa Família, ou não é que não querem sair, até porque o valor é pequeno, mas vamos ver o que ele vai falar. Né? Qual que é a grande questão? Olha só. Olha como é que a gente é bom Ó a pra... preguiça disfarçada aí também, Eu né? não acho que exista. Ó, essa, a galera fala, não, quem vive de Bolsa Família é preguiçoso. Eles creem muito nisso, que tá muito vinculado à meritocracia, que tá muito vinculado a... O pobre tá lá porque quer, sabe assim? É tudo mais ou menos a mesma caixa, né? É isso que é o ponto, olha só. Vamos lá. Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa de diarista lá, por exemplo. Aí o governo, se ela não se registrar, o governo tá dando auxílio pra ela. Você acha que ela deveria, por conta própria, ir lá e pedir pra cancelar o benefício? Ela deveria ser honesta nesse sentido? Sim, Você acha? eu acho. Eu acho que não. Se ela tá Se trabalhando... todo mundo nesse país, se todo mundo rouba ela o tempo todo, se metade do dinheiro dela vai, cada vez que ela compra um produto, que ela vai no supermercado, ela compra um pacote de arroz, metade do dinheiro vai pro governo, se ela vai e ela acorda de manhã, ela paga qualquer tipo de conta, de energia, de qualquer coisa, metade vai pro governo, se ela vive desse jeito o tempo todo, e se o governo rouba ela o tempo todo, que direito que o governo tem de pedir qualquer tipo de moralidade? Não, mas aí... Não, tá. Aqui é um negócio meio complexo, ele abriu várias caixas, né? Pelo visto, ele entendeu, né? O Raul deve saber dessa estatística, de que muita gente que recebe auxílio também trabalha no mercado informal. Assim como ele deu o exemplo da diarista. Ótimo. Porque assim, você achar que tu vai ficar de boa vivendo de Bolsa Família, e tem muito mais filho, né? Vai tendo filho e vai ganhando mais dinheiro. Querido, você já teve filho? Você já sabe quanto é cuidar de filho? Pra saber se 150, 200, 300 reais a mais por filho vai te ajudar tanto assim? O pessoal é deslocado da realidade. Que não eu tô falando, Bolsa Família é 600 reais, não é 6 mil reais não, nem 60 mil, tá? Mas enfim, ele deu esse exemplo. E aí ele falou que ela trabalha no mercado informal e ela então pode enganar o governo e não se registrar, porque ela ganha o salário dela mais o Bolsa Família. E a Carol falou, não, eu acho que ela deveria ser honesta e tudo mais. Eu, Daniel, o que eu acho? Aí depois o Raul falou, não, porque ela vai consumir, o imposto dela sobre o consumo é quase 50%, ele extrapolou um pouco aqui o número, mas enfim, a classe mais pobre, se você somar tudo que paga de imposto, pode até chegar, assim, a metade do que ela ganha e tal. Mas não sei se chega exatamente a esse número. Enfim, de qualquer maneira, é muito. A gente sabe que os pobres pagam mais impostos e os ricos pagam menos. Só que aí a gente entra no loop que o Raul falou o seguinte, então, cara, eu acho que ela deveria roubar o governo sim, tal, ou então pelo menos enganar. Mas aí vem aquele lance do ovo e da galinha, que é o seguinte, eu tenho que roubar o governo porque ele me rouba, ou na verdade os brasileiros que têm prática de cada um tá sonegando imposto, então o cara de baixo tá sonegando, ele não se registra, o rico também não quer que ele se registre e tal, e sonega imposto aqui, todo mundo sonega. Então, será que é uma cultura nossa de ficar enganando o outro, ou na verdade é legítima a defesa, né? Eu, Daniel, sempre gosto da solução de que é o seguinte, se tá todo mundo se corrompendo, vamos dizer assim, né? Não sendo honesto, então alguém deveria parar com esse ciclo. E quem deveria parar com esse ciclo, aí nesse ponto eu concordo com o Raul, não deveria ser a pessoa mais pobre. Porque assim, corre o risco dela parar o ciclo, dela virar uma pessoa super honesta, e aí ela mesma se lascar. Porque tá todo mundo continuando aí sonegando e fazendo as besteiras, e ela tá sendo a única honesta. Então, quem deveria dar o exemplo de honestidade primeiro no Brasil são os ricos. E parar com essa história de que, não, se me taxar um pouquinho mais eu vou fugir. Não, porque isso aqui, porque tudo não mexe no rico, é lobby de rico e tal. Então, cara, os ricos sabem que a gente paga menos imposto de renda e de patrimônio do que a média do mundo inteiro. Todo rico sabe que a gente paga mais impostos sobre o consumo. Todo rico sabe, isso é ciência básica. Gente de esquerda e de direita concorda com isso. Inclusive o próprio Raul concorda com isso. Mas quando chega na hora do executar, vamos ver, vamos tirar um imposto aqui sobre o consumo e aumentar sobre a renda, falar, não, vai fugir, porque não sei o quê, veja bem o rico. Não, na verdade tem que isentar o rico, porque isentando o rico, ele vai, aí o trickle down economics, né? Ele vai repassar pra empresa, a empresa vai contratar mais, vai beneficiar o pobre, porque ele vai ter um emprego. Então, na verdade, a gente tem que isentar o rico, que vai respingar em benefício pro pobre. Do outro lado, se a gente taxar o rico, ele vai aumentar o valor da empresa, que vai aumentar o valor do produto, que vai lascar o pobre. Então, o rico é a chave. Então tem muito essa ricodependência, como se o rico fosse o único motor importante da sociedade. Então eu acho que sim, se alguém tem que quebrar essa cadeia de um tá ganhando do outro, que comece pelos ricos, tá? Mas a galera tá muito pensando neles mesmo. Mas vamos ver o que eles falam mais aqui. Você tá falando o seguinte, eu entendo o que você tá falando, Ué, o prefeito da cidade mas a rouba. gente também deveria ter um benefício. Ué, não tem? A classe média também faz a mesma coisa. Pega um monte de nota no fim do ano, joga na declaração e pega a Sim, instituição. Todo mundo exatamente. faz. Os Sim. empresários estão fazendo a mesma coisa, estão sonegando imposto. Por que só a diarista é a criminosa? Não, exatamente. Agora, assim, eu concordo Foi com o que eu você, falei. mas eu acho que tem muita gente também que tá se aproveitando desse Bolsa Família. Mas tem que se aproveitar mesmo. E vira até crime isso aí. Ué, Porque mas tem gente sonegação fiscal também é crime, não tá cheio de gente sonegando? Exatamente. Exato, e tem youtuber que ensina a sonegar. Youtuber que ensina a sonegar. Aí vai reclamar da mulher do Bolsa Família? Ah, pelo amor de Deus, mano. Cara, essa galera é demais, velho.
Por que eu grilo mais com o rico? Apesar de ser rico, eu grilo mais com eles. Porque, assim, ele não depende disso pra sobreviver. O pobre, cara, uma coisa a mais ou a menos pode ser a diferença dele viver. Então, o cara, ele tem uma zona de escolha muito pequena, né? Já o rico não, fica cheio da frescura, qualquer coisa, cheio de não me toque, né? Não pensa em projeto de país, que é a origem da conversa deles, que deveria existir um projeto de país, tá? Muitas vezes, num posto de gasolina. Cadê? Por que ninguém pede pra prender pro dono de posto de gasolina, então? Porque tá Exato, tudo é uma sonegando bagunça imposto que um tá. monte. A Então, bagunça que tá. mas não é engraçado que a gente só se preocupa quando é isso? Então, aí o pobre não tem direito, então, de Tem. enganar o governo. Todo Tem. mundo. Ou o cara ir lá, você pega. Tem um monte de gente empresário. Eu vejo o tempo todo. O cara acha bonito. Não, sonegar é legítima defesa. Tá cheio de liberal na internet falando isso. Então o cara acha bonito. Ó, por isso que eu gosto do Raul, tá vendo? Ele é liberal, mas ele faz as autocríticas também, né? Dessa própria galera liberal e tal. O cara ir lá e sonegar imposto, acha bonito dar uma nota fria, acha bonito tudo isso, faz recebimento, etc. Todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Aí a diarista é a que tem que ser honesta. Não, é a que mais tá exato. passando Top. fome, a que mais tá passando necessidade é a que tem que ser Sim, honesta. exato. Em nome da moral. Exato. Quem tem que quebrar esse ciclo? Quem tem influência. Quem é youtuber, tem que parar de ensinar a sonegar, que não acha isso chique, que vai falar que qualquer coisa do governo vai fugir. Então você não tem que reclamar do pobre que ele tá se beneficiando eventualmente do Bolsa Família. Tu que tá se beneficiando de um monte de coisa, olha a taxa de juros, meu irmão. Eu tenho o Tesouro Selic aqui, me paga 15% ao ano, mano. Tu já viu o crédito privado? Aqui a gente tem vídeo de crédito privado também. Ações, os dividendos são isentos de imposto de renda. E, bicho, mas é porque a empresa já é muito taxada. Não é, eu já fiz esse estudo pra você, que existe tanta isenção no Brasil, que em média nós taxamos igual ou menos do que a OCDE. Claro, eu sou a favor até de taxar menos empresa. Eu sou a favor de taxar menos pobre, empresa e consumo, tá? Então essa é a minha teoria. E não importa quem defender ela, eu defendo isso aqui. Mas tem que taxar mais renda e patrimônio. Quem tem que começar com isso são os nossos ricos, tá? Fazendo pelo menos uma autocrítica, né? Tomara que meu canal chegue em algum deles aí. Realidade do Bolsa Família do país, que é R$360 lá, que tá pegando, que é um dinheiro que ela paga, não adianta, porque o cara entrega uma coisa de iFood, o cara tá lá no sol a sol, o governo deveria cobrar imposto de um cara que vende coisa no iFood, que entrega coisa, o cara tá entregando de bicicleta aquilo, tomando chuva, caralho. Deveria ter imposto pra esse cara? Não. Existe. Imposto sobre consumo é o imposto mais nocivo de todos. É o imposto que tá agindo Agora, direto eu acima entendi das... Tá vendo? Ó? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe do imposto sobre o consumo. Vê se essa galera liberal tá aí na internet falando. Porque eles falam de responsabilidade fiscal. Não falam? Falam. Então tem que fechar as contas do governo, né? Tem. Fala de cortar gasto? Fala. Abre o orçamento aí e tenta cortar gasto. Vê se compensa. Tu tirar a isenção de imposto de renda, faz conta, liberal. Tu não é... Diz que é prudente, que não sei o quê, mas quando tu vai ver na matemática específica, o cara não sabe. Faz a conta do que você acha que tem que cortar do governo. Aí você vai lá e corta. Aí depois você tira o imposto sobre consumo. Vê se a conta fecha. Aí tu vai ver que não fecha. Então tem que taxar quem? Aí tu vai olhar para o mundo inteiro. Renda e patrimônio. Aí vai ter que entrar na tua renda e no teu patrimônio. Em valores moderados, tá? Se for um imposto alto sobre a herança, sobre todo o teu patrimônio estocado, aí é a fuga de capitais. Mas se for um imposto pequeno a moderado, sobre a renda principalmente, que é o seu fluxo de lucro anual, não há fuga de capitais. Aí vai chegar nessa discussão. Quando chegar nessa discussão, a galera vai falar, epa, não, porque eu vou fugir, porque não sei o quê. E não vai fugir, porque depende da alíquota. E outra coisa, muito da atividade produtiva do rico tá no próprio Brasil, tá? E aí essa galera não faz essa discussão. Eles preferem culpar pobre, falar que pobre é preguiçoso e que tá na mamata. Enquanto, na verdade, muitos ricos é que estão na mamata do governo aí nos juros. pessoas. Aí ele deveria, sei lá, de honesto, o cara que tá trabalhando o dia inteiro, pedalando, feito um Coitado, desgraçado, sei lá o exato. quê. Aí ele deveria ir lá e falar, não, vou ser honesto, agora que eu tenho uma ocupação, eu não vou receber R$360 de Bolsa Família. Não tem. Eu não sei se é 360, tá? Eu acho que é 600. Inclusive, assim, eu não sou mestre em Bolsa Família, não, tá? Você que sabe o valor correto, você coloca aí. Tem que ser, eu sou a favor de cesta Tá certo, básica, pô. de ganhar. Não, e ele tá Tudo certo. isso. Todo tanto que ele puder lesar a União, eu tô a favor. Todo tanto que ele puder lesar a União. Eu só acho que Não, aí o lance aí é que já virou a filosofia, né? Porque os ricos já aprenderam a sonegar e têm orgulho. Se o pobre começa a fazer isso também, não, tem orgulho de enganar e tal. Uma parte eu concordo com o que ele tá falando. O lance é o espírito da coisa, de você virar o cara anti-Estado. Aí é um problema também, porque o Estado mal organizado ferra a gente. Agora, o Estado bem organizado pode ajudar a gente a crescer, junto com o setor privado. Só que como é que eu vou ter um Estado bem organizado se eu tô ensinando todo mundo a ter ódio dele? É muito difícil, tá? Mas então se organiza primeiro, para depois a gente te amar, Estado. Não é assim, não é um mundo da fantasia não, tá? Então só tenha cuidado quando fica muito extremo, assim, de já criar uma ideologia anti-Estado, né? para as pessoas, e aí tirando essa questão da instituição, se está certo ou errado, devem se mexer mesmo ganhando Bolsa Família. Mas porque tem um ela monte de gente que não se mexe. Ele se mexe, a única coisa que ele não faz é ir lá e cancelar o benefício. Pra que ele vai cancelar o benefício? Não, mas tem muita gente que vive de Tem Bolsa nada. Quem é que Família vai e não viver faz de Bolsa- nada. Vive hoje R$360, eu quero ver se viver. Mas, puta, Pô, cara, assim, como que a pessoa vive de Bolsa Família? Cara? E uma outra coisa, o empresário fala assim, ó, eu tenho um amigo empresário que falou, pô, Daniel, tá difícil contratar, né? E uma vez até eu vi um influenciador fazendo esse vídeo e eu presenciei isso presencialmente, obviamente, né? Com um rapaz que eu conheço que é empresário. Falou, pô, Daniel, tá difícil contratar, né? Eu falei, não, mano, eu contratei agora, eu tenho... Como assim tá difícil? Ele, não, mano, porque os caras estão tudo encostados em Bolsa Família, os caras preferem viver em Bolsa Família do que trabalhar. Aí eu, tá.
Aí eu falei assim, mano, então tu tá perdendo pro Bolsa Família, é? A tua concorrência. Ele falou, é. Eu falei, mano, que salário tu quer pagar pra essa pessoa? Quanto que de salário, mano? Porque assim, se tu tá perdendo para o Bolsa Família, qual é o nível de salário que tu tá propondo pagar, cara? Fiquei preocupado. É modo escravo, tu vai pagar 800 conto, 1.000 conto? Ah, não, vou pagar o salário mínimo, 1.500. Ah, beleza, o cara vai fazer o quê? Trabalhar 4 horas, 6 horas por dia? Não, uma jornada aqui de 8 horas, mas ele tem que vir pegar 2 horas de ônibus e tal. Eu vou falar, mano, assim, então tu quer pagar só o mínimo do mínimo possível, às vezes não quer nem contratar o cara CLT, não quer dar os direitos, quer, se possível, pagar até menos, inventar que é estagiário, sei lá, fazer uma gambiarra, mandar um cara fazer um MEI, não sei. E aí fala que tá difícil contratar, então assim, nesse lado até é bom no Bolsa Família que ele nivela o mercado dos empresários poderem pagar mais. Ah, mas a empresa não vai ter lucro, vai ter prejuízo. Mentira, cara. Mesmo assim, a gente precisando modernizar a CLT e tal, o direito trabalhista, eu também, Felipe, faz um debate muito bom sobre isso. Só que assim, a maioria dos direitos trabalhistas vai para o funcionário. Ele vai direto para o funcionário, ele não vai na hora. Uma boa parte vai quando ele é demitido, uma outra parte vai nas férias, uma outra parte vai como FGTS, enfim. Mas vai para o funcionário. Então essas contas de que, o salário do cara é 10, mas ele custa 20 para a empresa e só recebe 6, essa é uma conta mentirosa. Ele recebe muito mais do que isso, tá? A parte dos impostos dos estados são muito menores, tá? Então a galera não faz conta, os próprios liberais não fazem conta direito. E aí eles falam, não, porque a empresa vai falir, etc. Não vai não, cara. E aliás, vou até falar, e tu não é a favor da meritocracia, pô? Então faz o negócio funcionar, pô. Não tem outros empresários que ficaram bilionários aí? Pagando o piso mais do que o salário mínimo? Faz tu então, pô, tu não é a favor? Então beleza, não vem reclamar de pobre não. Ah, Daniel, então todo mundo tem que viver de Bolsa Família? Não, ninguém daqui está defendendo que uma economia tem que ser baseada em benefício social. Obviamente que isso é longe do ideal. Eu, Daniel, acho que a gente tem que investir em desenvolvimento, aumentar a capacidade de oferta da economia, com isso vai trazer mais dólares, com isso a inflação baixa, com isso o dólar baixa. A gente vai aumentar a nossa complexidade econômica e tecnológica da economia, vai gerar empregos de maior valor, o PIB per capita vai aumentar de 10 mil dólares para mais de 20 ou 30 mil dólares, a desigualdade vai diminuir e o país será um país melhor. Eu falei Bolsa Família aqui? Não. Aí, exceção, você coloca Bolsa Família. Então, sim, ninguém concorda que a economia tem que ser disso. O problema é que a galera lá no fundo tem raiva, ele acha que pobre é preguiçoso e é parasita, e ele não percebe que é o rico que muitas vezes está sendo parasita, sugando tudo que ele pode do Estado, tá? Raul, tem. Vive? Cara, tem gente Eu que faz desafio isso. a me apresentar uma pessoa que vive. Tem gente que tem lá não Então sei tá bom. quantos filhos. Carol, vamos lá. Isso aí é legal. Ela deu até uma gaguejada, né? Falou, te desafio a apresentar uma pessoa que vive só de Bolsa Família e tal. Nada. Vive hoje, R$360, eu quero ver você viver. Mas, puta, Raul, tem. Vive? Cara, tem gente Eu que faz desafio isso. a me apresentar uma pessoa que vive. Tem gente que tem lá não Então sei tá bom. quantos filhos. Carol, vamos lá. Ó, deu uma gaguejadinha. Tem gente que vive com não sei quantos filhos, com 360, será mesmo? R$360, vamos lá. Quanto custa uma coxinha em São Paulo? Uma coxinha, fala pra mim. Vamos colocar aí uns R$7. Então vamos. R$360 dividido por 31. É por isso que a direita pede as coisas. Dá mais ou menos 31 dias do mês, dá R$11 por dia. Essa pessoa não tem condição, tem energia elétrica, não tem condição de nada. Então os mendigos estão vivendo. Se tivesse essa quantidade de gente que vive de Bolsa Família de mendigo, a gente não conseguia andar na rua. Você ia ter que andar pulando mendigo. Não tem. Exatamente. Imagina 98 milhões de mendigos na rua. É uma loucura, mano. Agora, não é essa a proporção e você sabe disso, né? E do outro lado, você tenta fazer conta. Tem econocoach que fala, né? Que com R$1.000, 1.500 você vai ficar rico. É só você gastar aí 300 de cesta básica e tal. Ah, mas anos atrás dava pra fazer isso e tal. Mas enfim, é uma contabilidade meio criativa. Condição. Não tem espaço, as pessoas não conseguem viver desse benefício. O que elas estão fazendo é simplesmente mentindo, que é o que a classe média faz, que é o que o empresariado brasileiro faz. Quantos empresários você conhece que o cara estourou a cota do Simples Nacional e abre um CNPJ no nome da esposa? Sim. Você nunca viu isso na vida? Muito, né? Aí esse cara, Sim. Isso é muito normal. Muito comum. ele deveria não ter a moralidade de ir lá e pagar o tributo. Agora, o pobre que tá lá recebendo o Bolsa Família, ele tem que... Inclusive, eu tenho uma empresa e minha esposa tem uma, tá? Mas também a nossa já tem muito tempo, né? Tem anos e anos. A gente não estourava cota de Simples Nacional nem nada. Mas, assim, eventualmente a gente poderia ter uma só e a gente tem duas. parar. Mas aí, então, vou até te fazer uma pergunta. Então, entre aspas, você é a favor da taxação dos ricos? Não, claro que não. Dessa questão de taxar mais os Pra ricos? mim, todo mundo que conseguir fugir, que fuja. É isso que eu tô falando. O governo brasileiro, de modo geral, os políticos brasileiros, não... Não, mas aí é problema de conta, né, Raul? Que é o seguinte. Não, sou a favor da taxação dos ricos. Não. Dos pobres, não. É anarcocapitalista, então, pra viver sem Estado? Beleza. Ah, uma ideia é aplicada aonde essa ideia? Porque eu gosto de copiar coisas, mas a gente tem que olhar o precedente. Ah, Daniel, mas o Raul é um investidor mais experiente que você. Eu gosto do Raul. Eu vou estar com ele daqui a um tempo, né? Ele nem me conhece, mas eu vou estar lá no evento. Mas assim, mais experiente que ele é o Warren Buffett, né? Warren Buffett é a favor da taxação de bilionários e de super ricos. Say that the wealthy are definitely undertaxed relative to the general But your population. answer to if these policies drive out the wealthy people. Então, assim, e muita gente aí, o Raul se pensar bem, ele é também, tá? Mas, assim, não tem como, né? O Estado precisa de dinheiro pra operar. Ah, mas ele se financia na própria moeda. Aí já vem a teoria moderna monetária. Mas, sim, tu não é da direita, então tu não acredita nisso. Então tu tem que fazer o fiscal, né? Tem que bater, tem que ter o superávit primário de preferência nominal. Então tem que vir uma parte da arrecadação.
Então, mesmo se tu deixar seu estado enxuto, não tem como um monte de gente não ser taxado. Então, se ficar um contra o outro nessa briga de todo mundo odiar, aí já não funciona também, tá? Então, nessa parte aí eu discordo dele. Tem direito de exigir moralidade de ninguém. Agora todo mundo vai pagar, não tem como, porque eles vão criar lá o sistema que vai cruzar e tal. Eu acho que a gente precisava taxar mais a renda do que o consumo, porque pelo menos isso permitiria com que as pessoas mais pobres elas conseguissem viver melhor. Aí, eu discordei dele, aí ele veio e concordou comigo depois e eu concordei com ele, filho. Então, eu acho que algumas vezes ele fala as coisas na emoção, mas quando vai pra parte técnica, ele concorda com essa ideia dos tributos que eu falei. Melhor. Exato, E taxa de isso consumo que é bem deveria menor. ser uma pauta da direita, não é uma pauta de esquerda. Taxação em cima de qualquer coisa já é errado. A gente deveria ser contra imposto pra todo mundo. Só que quando a gente Aí é anarcocapitalismo, né? É anarcocapitalismo. Me apresenta aí a sociedade que a gente vai lá viver, faz um ancapistão lá. Tá em condomínio, aí os caras iam inventar taxa de condomínio, né? Não, aqui tem que pagar uma taxa pra morar aqui do condomínio. Aí não ia chamar de imposto, né? Ia chamar de taxa de condomínio aí. a gente fica a favor do imposto sobre o consumo, a gente está fazendo a população votar errado. Porque parece que a gente odeia pobre. E não é isso. Não é isso. exato, O liberalismo, lógico que não. ele acredita, inclusive, que é o governo que está nos fudendo todo. Né? Tá fudendo. Não, parece que odeia pobre, ó. Eu conheço gente rica que odeia mesmo. Uns não sabem disso e eles não entendem. Mas na conversa informal, tu vê, né, como ele trata pobre, sempre achando que é um bandido, que é um picareta, que não sei o quê, que é um vagabundo, que é um preguiçoso. Isso aí é ódio a pobre, ele não conhece a pessoa, então ele já tem um preconceito enraizado. E tem gente que odeia pobre conscientemente, né? Tem gente que odeia pobre e bota até a religião no meio, né? O que é uma maluquice ou esquizofrenia. Todo mundo. Não tá fudendo só um ou outro. Exato. Se você sonegar todos os seus tributos, você ainda vai pagar 40%, 30% de alíquota no Brasil. Por quê? Porque no consumo, você vai chegar no supermercado, os caras vão te cobrar imposto. Exato. E Não além tem de como. tudo, aí os pobres têm raiva do rico também, que não quer o mal do pobre. É, mas uma outra coisa assim, boa parte dos alimentos, a galera fala do supermercado e tal, inclusive na nova reforma tributária, são isentos, tá? Ou tem alíquotas muito, muito, muito baixas. Então essa história de que a gente paga super imposto nas comidas e tal, nos alimentos, e ainda mais depois da reforma tributária, isso não é verdade, tá? Porque no Brasil, até as alíquotas teóricas, elas são relativamente altas, mas quando você chega na prática tem isenção, tem um monte de puxadinho, que eu sou contra isso, né? Nesse ponto eu gosto da economia liberal, que ele fala assim, cara, tem que ter imposto? Tem. Mas a gente cria algumas regras fáceis e simples de imposto. Mesmo que a tributação seja mais alta, eventualmente sobre os ricos ou sobre alguém, mas tem que ser fácil de calcular e sem isenções. Então, uma economia assim é muito mais saudável do que tu tá rodando sempre com isenções, com puxadinhos, etc. Pelo contrário, tá livre gerando emprego, tá ali. Mas aí olha o jeito né? que fala. É esse que você vai chegar no supermercado, os caras vão te cobrar imposto. Exato. E Não além tem de como. tudo, aí os pobres têm raiva do rico também, que não quer o mal do pobre. Pelo contrário, tá livre gerando emprego, tá ali. Mas aí olha o jeito né? que fala. É esse tipo de discurso que faz a direita perder a eleição. O discurso que eu faria é o seguinte, olha, por que quem paga bolsa, por que quem recebe Bolsa Família paga imposto? É justo? Uma pessoa, a gente tá dizendo que a pessoa tá passando fome, correto? Sim. O Brasil tá dizendo, essa pessoa passa fome. Então, beleza. A gente tem que transferir o benefício porque passa fome. Aí, na hora que ela vai no supermercado comprar uma coxinha ou qualquer coisa, é justo que quem passa fome pague imposto? Não. O Brasil cobra. Aí De a pessoa, jeito por exemplo, nenhum. trabalha lá no iFood. Ele tá com o IPVA da moto atrasado. Ele para numa Blitz. Com o IPVA da moto atrasado, tá? Ele para... Certíssimo, Raul, é justo que não paga imposto. Mas não tem que fechar conta, segundo a teoria liberal? Pois é. Então quem tem que pagar? Ah, mas se taxar o rico vai fugir. Então entra num loop, né? Num loop. numa Blitz. Prende a moto dele. E aí faz o quê? Manda ele pra casa e dá Bolsa Família pra ele. Não era melhor Exato. só eliminar o custo do Eliminar, IPVA em cima exato. da moto Exato, de trabalho? exatamente. Pronto. Moto de trabalho não tem que ter IPVA. Acho que é esse tipo de pauta que Isso é a nosso, direita né? Isso é uma liberal ideia boa. precisa começar a defender. A direita liberal tem que entender que imposto pra pobre tem que ser a prioridade de pauta de discussão. Toda vez que você vai num programa e você fica falando, não, defendendo, sei lá o que, tributação de grandes fortunas, foda-se tributação de grandes fortunas. Vamos discutir o que influencia 90% dos votos? É isso que a gente Que precisa é a discutir. maioria que a gente tem, que são os pobres, Exato. né? Infelizmente. Sou a favor de população. eliminar o IPVA de moto, por exemplo, moto de trabalho. Não deveria ter. E eu sou a favor de eliminar IPVA, porque se eu comprei um carro é meu. Pronto. Você não vê isso em nenhum. Não, aí ela já puxou pra ela. Não, então, porque assim, ó, ela tem um carro de alto valor, né? Então o IPVA que paga é caro, né? Num dos meus carros eu paguei recentemente mais de 20 mil de IPVA. Uma BMW i8, né? Abre a porta pra cima e tal. Eu tô até vendendo ela agora pra uma outra pessoa aqui de Manaus. Mas assim, se todo mundo só pensar no meu IPVA tem que ser menor, não sei o que. Cara, pensa na Babs, beleza. Vamos tirar o IPVA do pobre, vamos tirar do consumo sobre o pobre e tal. Agora vamos lá, essa conta vai fechar? Essa conta vai fechar? Aí vem um cara da esquerda radical, não precisa fechar a conta, o déficit não sei o quê, na própria moeda, pode... Cara, aí eu falo assim, meu irmão, então peraí, tu tá defendendo gastar à toa? Aí o cara fala, não tô defendendo gastar à toa. Então tá defendendo o quê, pô? Então seja claro, tu tá defendendo o quê? Déficit pode aonde? Eu, Daniel, digo, déficit pode se for para um orçamento de investimento produtivo e tecnológico. Farmácia, inteligência artificial, tecnologia de ponta para saúde, biotecnologia, talvez ferrovia, infraestrutura, ensino técnico, por exemplo, ensino superior / técnico, ciência e tecnologia. Então você consegue investir aqui
ou fazer parcerias com o setor privado e aí acabar desenvolvendo o Brasil. Agora, o déficit em outras áreas do Estado, salário, água, luz, telefone, cartão de político, alguns gastos até infraestrutura menor, com prefeituras, ou orçamento secreto, que na verdade são as emendas parlamentares. Nisso aí eu não sou a favor de ter déficit não, inclusive eu sou fiscalista nisso, vamos caçar com a lupa aí cada centavo. Porque algumas coisas a gente tem que entender. Ah, não, Daniel, mas a gente tem que ter agora saúde boa, segurança boa, educação boa. Querido, o PIB per capita do Brasil é 10.280 dólares, que é a produção de riqueza por cabeça. Esquece a desigualdade, tá? Quem produz mais ou menos, ou quem ganha mais e quem ganha menos. Mas a produção é essa, tá? 10.280 dólares. Não tem como você ter tudo isso bom. Não tem como. Então, algumas coisas vão vir a posteriori do investimento. O nível de segurança, por exemplo, vai aumentar depois do investimento em desenvolvimento. Uma parte da saúde básica, ela vai melhorar só depois. Não tem como financiar tudo isso agora. Então, algumas coisas vão vir depois. É uma escolha a se fazer, tá? Inclusive, muita gente fala, ah, Daniel, mas se armar o Brasil, o país vai ficar mais seguro. O outro lado fala, não, tem que desarmar todo mundo. Querido, mano, eu já tô em outra página já. Não é a arma ou a ausência de armas no macro, tá? Que faz a segurança de um país. É basicamente a economia. País rico é mais seguro. Olha lá, eu já viajei em vários países ricos que, meu irmão, não tem arma, nem arma. Os policiais andam de cacetete na rua. E a segurança é altíssima. E eu já viajei em países também super armados, que a segurança também é muito alta. Então não é a arma ou a ausência de arma, querido, é a economia. Só que o que eles fizeram para crescer? Se desenvolver o setor privado alinhado com o Estado. Isso que a gente precisa fazer. Então até botar isso na cabeça dessa galera, eu sei, porque lá no passado eu era um pouco mais liberal também e tal. Mas é difícil, é todo mundo pensando no próprio umbigo. E, cara, de um lado eles falam que tem que cortar imposto, mas eles sabem o certo que é taxar mais um pouco o rico, aí na hora de fazer isso fala que vai fugir. Então, cara, é um loop infinito, infinito, infinito. Mas aqui no canal eu trago uma ideia com começo, meio e fim, e que ela fecha a conta. E se precisar ficar em déficit, vai ser um déficit de investimento que a longo prazo se paga, assim como nas nossas empresas, assim como startup, que muitos anos opera em déficit, depois ela vira e começa a dar lucro, e assim pode ser também no Estado brasileiro. Então, esse foi mais um React do canal Investland. A gente se vê no próximo vídeo.